Olá, amigos, nossas saudações fraternas aos queridos amigos e irmãos que, porventura, chegarem a ouvir, assistir esse nosso vídeo que estamos fazendo agora, onde vamos conversar sobre a casa construída sobre a rocha. Isso aqui está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49. Então, que nós vamos refletir bastante sobre essa questão da casa construída sobre a rocha, porque nós vamos observar que Jesus vai estar fazendo referência à construção da nossa fé. A nossa fé precisa estar estribada, calcada nos princípios espíritas, ou até porque nós vamos tratar da fé espírita. Né? É uma fé raciocinada, é uma fé que não é uma fé cega, não é uma fé dogmática, não é um artigo de fé, porque a doutrina espírita não tem artigo de fé. Né? Todos os princípios, todos os postulados, eles podem ser conversados, discutidos, trocado ideias acerca de, para que todo aquele que passar a admitir, a crer nesses princípios, que isso seja de uma forma racional, uma forma pensada, né? Uma forma pensada. Aliás, a proposta do Evangelho é que o Evangelho seja conhecido, né? Meditado, sentido e vivido. Isso tudo passa por um processo, não é apenas ler aqui, né? Então, aqui nós vamos estar lendo, né? Claro que a gente sugere, né? Recomenda que as leituras sejam feitas. É importante que a gente faça essas leituras para ir consolidando a nossa fé, desculpe, a nossa fé, porque nós vamos trabalhar um tipo de fé que, segundo Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, ele vai dizer que fé inabalável só o é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, uma fé, para que ela não seja abalada, ela precisa ser bem construída, como diz aqui Jesus, sobre a rocha. Porque nós poderemos construir sobre a areia, como é a possibilidade também contada aqui. Né? Mas, na verdade, aqui, no caso da areia, não tem estrutura. E qualquer edificação, qualquer construção que for edificada, construída fora de bases estruturais, não suporta as ventanias, né? Cujas ventanias na nossa vida representam as provas, as expiações, né? Que se nós tivermos com a nossa convicção bem feita, bem consolidada, a nossa fé bem consolidada, com certeza todos esses abalos, todas essas tempestades, né? As turbulências da vida, nós enfrentamos de uma forma serena, porque a nossa fé é uma fé que está alicerçada em estudos que fizemos, reflexões acerca de Deus, né? Aí então vamos ver que o Deus que nós concebemos é o Deus de Jesus, não é o Deus de Moisés. Ah, mas o Deus é o mesmo. Claro que o Deus é o mesmo, né? Porém, o conceito é diferente. Né? Para Jesus, Deus é o nosso Pai, nós somos filhos, né? Isso é importante. E os filhos são herdeiros. Né? Para Moisés, Deus era um senhor que tinha servos e um senhor que tinha que ser temido. Nós precisaríamos ser tementes a Deus. Né?
Então, o que Jesus veio foi dar uma reconceituação nessa divindade. A divindade é a mesma, claro que sim, Deus é um só, né? Mas só que a forma como ele apresentou, Moisés apresentou, foi uma forma bem antropomórfica, bem com características humanas, né? Onde tem a vontade dele, uma hora se fazia de um jeito, outra hora de outro, né? E nós sabemos que um dos atributos de Deus é a imutabilidade, ou seja, ele é pleno, ele é permanente, ele é perene, com suas leis, elas não se modificam. A vontade de Deus está impressa na própria lei, né? Na lei de amor, e ele colocou essa lei dentro do próprio princípio inteligente, ou seja, na consciência, né? Que nós somos. De formas que então, vamos então fazer essa primeira parte, né? Porque esse tema nós estamos apresentando, vamos apresentar em duas etapas. Essa primeira parte vai falar dessa casa sobre a rocha, né? A outra parte será sobre a casa sobre a areia, que a gente até já pode fazer algumas ilações, né? Mas nós vamos ver o que Jesus começa, porque como ele começa com um processo de admoestação. Ele nos admoesta, ele nos chama a atenção, porque ele vai dizer assim, ó: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então vejam, aqui na verdade nós vamos ver que Jesus não é para ser idolatrado, né? Jesus é para ser seguido. Seguido como? Fazendo um processo de transformação em nós, através dos princípios que ele deixou exarado no seu evangelho, né? Então, só nós andarmos com uma camiseta que fala de Jesus e coisa e tal, se não tiver vivência, isso realmente não traz aquele benefício que podia trazer, né? Porque ele vai dizer, ó, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele vai fazer uma comparação agora, né, acerca daquele que vem a ele, ouve as palavras e as observa. Esse termo "e as observa", ele está falando acerca da prática, né, da vivência. Então, na verdade é isso. Então Jesus não é um ídolo para ser idolatrado, né, para ser venerado. Claro que nós podemos e devemos reverenciar Jesus, mas a maior reverência que nós podemos fazer ao nosso mestre é segui-lo, é fazer de acordo com as ideias, os princípios, os postulados que ele nos deixou, né? Senão nós vamos apenas ser teóricos, né? Então ele vai comparar, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então é aquela questão que nós falamos há pouco. Se nós construirmos a nossa fé, por exemplo, apenas porque alguém nos disse, ou então por um artigo de fé, então, na verdade, nós não temos nenhuma construção nossa. Apenas alguém apresentou uma ideia e nós achamos ela bonita, mas ficou na periferia do psiquismo, não foi trabalhado, né? Então, na verdade, esse vem a ele, mas não observa suas palavras, não analisa, né? Não pensa sobre elas, né? O que ele quis dizer, porque isso é outra coisa muito importante que nós precisamos passar a entender. A mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ela se dirigiu ao Espírito, não é ao ser homem carnal.
ele trabalhou para o espírito, né? Quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava pedindo que nós fôssemos humildes, né? E quem é que tem que ser humilde? É o espírito, né? Porque o corpo não responde por si, mas o espírito, sim, a alma sim tem que responder, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Imagina, ele vai dizer isso para o homem não vai entender desse jeito, né? Agora, para o espírito é importante, porque as aflições, se elas forem enfrentadas, né, com humildade, como fala na primeira bem-aventurança, nós vamos então receber aquela aflição de uma forma serena, de uma forma mais, digamos assim, confiantes, né, na bondade de Deus. Então, como nós falamos, nós precisamos construir, não é, a fé espírita. E a fé espírita, ela passa por alguns postulados, por exemplo, a existência de Deus, como nós já falamos há pouco, né? É o primeiro princípio fundamental na doutrina espírita. Se a pessoa não acredita em Deus, não tem como ela ser espírita, né? Ela vai ser um ateu que merece todo o nosso respeito, né? Mas não tem, ele vai estudar, mas não vai fechar, porque ele não dominou a ideia de Deus como Jesus nos mostrou. Então nós temos que ver Deus da forma como Jesus nos mostrou. Como é que ele mostrou? Ele nos mostrou um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, que é nosso Pai, que nós somos seus filhos. Esse é o Jesus, o Deus amoroso, não é aquele Deus vingativo que jogou a sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Não, nada disso, né? Na verdade, isso ali nós vamos ver que é uma figura que Moisés criou para atemorizar as pessoas de então, que de repente até tinham alguma necessidade, mas hoje não, né? Nós já evoluímos ao ponto de entender que precisamos seguir Jesus, né? Não é seguir Moisés, é seguir Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é outra coisa importante. Temos que observar bem os ensinos de Jesus. E a ideia de Deus, né, é outra questão muito importante para nós, né? E vamos verificar que também outro princípio que a doutrina espírita esposa são a pluralidade dos mundos habitados, né? Ou seja, nós temos o nosso universo, que é a casa de Deus, e temos os planos iguais à Terra, menos evoluídos do que a Terra, mais evoluídos do que a Terra. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus, né? A casa do Pai é o universo e as moradas são esses planos físicos, né, os planetas, também as moradas astrais e as moradas mentais, que cada um de nós carrega a sua própria morada, né? Isso também são questões a serem mais desenvolvidas. Então, veja, nós temos então a ideia de Deus, a ideia do universo como casa de Deus, a ideia do espírito, nós somos espíritos, fomos criados por Deus, e uma vez criado por Deus, nós somos, por essa razão, somos imortais. Não somos eternos, porque eterno só Deus, mas somos imortais, que dá quase na mesma, né? Só que o eterno é alguém que não foi criado, Deus é incriado, e por isso se dá o nome de eterno, né? E nós fomos criados por esse nosso Pai, e por isso nós somos imortais. Jesus, lá na ressurreição, né, quando ele aparece a Maria Madalena, etc., ali, ele estava ressuscitando em espírito, mostrando que a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, mostrando para nós que a vida continua, que nós não tenhamos medo, né? Como ele vai dizer para os seus discípulos lá no momento da tempestade, né? E esses perigos não são reais. Então nós vamos ver que os perigos aqui que nós achamos que enfrentamos, eles não são reais, eles são passageiros. Eles têm a sua realidade,
mas transitória, não há perenidade neles, né? Isso é importante que a gente entenda. Então, tudo isso passa por uma reflexão para que a nossa confiança em Deus, em Jesus, na vida, possa cada vez estar melhor. Mas também nós temos a lei de evolução, esse espírito que foi criado por Deus, né? Simples e ignorante, ele foi colocado no rio da evolução, né? Para alcançar um dia aquela felicidade dos espíritos purificados, né? Que nós chamamos de espíritos crísticos ou arcanjos, né? Então a evolução é alguma coisa também bastante interessante. Muito provavelmente nós faremos vídeos específicos, porque cada princípio desse merece uma elucidação cada vez mais ampla. Mas hoje é mais assim para que a gente possa verificar como é importante conhecer esses princípios para a construção da nossa casa, né? A nossa fé, no caso, construir a nossa casa sobre a rocha, em cima da certeza, da convicção desses princípios. E aí depois nós temos a lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, que segundo Jesus, a cada um será dado segundo suas obras, e nós podemos semear o que quisermos, plantar o que quisermos, mas depois essa liberdade a gente perde porque ficamos subordinados ao resultado daquela plantação. Se a plantação for boa, beleza, vamos então receber bons frutos. Mas se a plantação não foi boa, não tem jeito. E isso a gente pode observar a misericórdia de Deus, a justeza da sua lei e assim por diante. E depois nós temos a reencarnação, que é a grande ferramenta que Deus usa para que esses espíritos possam se redimir através das diversas experiências no corpo físico, neste planeta ou em outros planetas, né? Cada planeta vai receber uma escola de almas, né? Uma escola planetária, e nós poderemos ir a esses lugares. E, finalmente, a comunicabilidade dos espíritos, né? Isso é a coisa bem normal, através da mediunidade, que nós vamos ver, por exemplo, lá em Jesus, nós vamos ver ele indo no Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, né? Tiago Maior, e lá houve uma verdadeira sessão espiritual, uma sessão mediúnica, onde estavam presentes Jesus transfigurado, de um lado dele Moisés, de outro lado Elias, né? O próprio Moisés, que havia proibido, estava ali se comunicando, ou seja, ninguém pode proibir uma lei natural, né? Então, irmãos, aqui nós temos então essa primeira parte, e nós convidamos os irmãos depois para assistir o outro vídeo, que é o complemento, né, na segunda parte. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos os corações e que Jesus nos abençoe e fiquemos todos com Deus. Que assim seja.